No ambiente virtual, tudo que estava pode, de repente, deixar de estar, e um crime pode simplesmente parecer nunca ter acontecido. Para evitar a perda de vestígios digitais, a equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, criou o Custódia Tech, um software especializado em preservação de provas digitais. A prova digital é uma realidade hoje, né? E toda investigação ela tem ali a prova digital como um dos elementos mais importantes. Então, há uma necessidade de coleta e preservação dessa prova. E para que isso aconteça, é necessário um conhecimento técnico especializado. Então, na instituição, antes do Custódia Tech, antes dessa ferramenta, dessa proposta, toda essa demanda de preservação da prova digital era concentrada aqui no GAECO, né? O que trazia aí para a gente uma sobrecarga de trabalho e para o promotor de justiça uma dependência desses órgãos especializados para poder fazer a preservação dessa prova. E não basta fazer uma imagem de uma tela ou salvar um arquivo de vídeo ou de áudio. Em tempos de tantas incertezas, quando se trata do ambiente virtual, as provas digitais precisam ser colhidas e certificadas, para só então serem usadas de forma segura em um processo. A prova, para ela poder ter, vamos dizer assim, uma validade jurídica, ela precisa obedecer a alguns princípios, né? Um princípio como a integridade, como a completude, como a autenticidade. Então, você coletar uma prova digital sem obedecer esses princípios, você pode fragilizar bastante a prova. Então, muitas vezes o promotor de justiça traz essa demanda para a gente porque nós temos o conhecimento técnico e o ferramental para fazer essa coleta, garantindo todos esses princípios que, no final das contas, fortalece a cadeia de custódia. Então, o Custódia Tech ele vem para quê? Para dar esse poder ao promotor de justiça de fazer essa coleta sem depender dos órgãos especializados para isso. Agora, basta o promotor acessar a ferramenta para conseguir realizar a coleta qualificada da sua prova digital, garantindo sua autenticidade e materialidade. No sistema, ele terá que acessar as opções disponíveis, como print de tela ou gravação de vídeo. É possível fazer uma coleta simples, registrando o que significa cada elemento daquela imagem. Ou ainda, uma coleta avançada, quando, por exemplo, todo o conteúdo de um site é baixado e salvo como estava no momento da coleta. Após colher as provas necessárias, a ferramenta gera um relatório com todos os itens selecionados, desde imagens, comentários, vídeos e áudios. Um uso muito importante, por exemplo, em caso de provas que têm vida útil na internet de apenas 24 horas. Então, imagine que o promotor se depara com a prova que está, por exemplo, postada numa rede social, onde ele não tem controle sobre a manutenção daquela prova. O titular daquele perfil pode a qualquer momento apagar aquela prova, ele pode, ou então ele usa um recurso daquela plataforma, como Stories, que tem um tempo determinado. Então ele precisa de recursos para poder preservar aquela prova no momento que ele encontra ela. Uso que foi amplamente feito durante a atuação do Ministério Público nas eleições de 2024. O trabalho, que antes era realizado por uma força-tarefa do GAECO, passou a ser realizado diretamente pelas promotorias eleitorais. Nesse último pleito, já com Custódia Tech, não foi mais necessário montar essa força-tarefa. Por quê? Porque o Custódia Tech deu condições ao promotor eleitoral fazer por ele mesmo a preservação daquela prova. Então, teve um uso muito intenso durante o processo, tá? Isso foi muito útil para a preservação da prova e para que a gente pudesse atender, vamos dizer assim, toda a instituição sem criar nenhuma sobrecarga para o GAECO. A independência gera economia de força de trabalho e também economia para os cofres públicos, já que a solução desenvolvida pela equipe do GAECO evitou a contratação de ferramentas pagas para a realização do mesmo tipo de serviço. As ferramentas de mercado são muito caras. Então, quando a gente utilizou o Custódia Tech, desenvolveu o Custódia Tech, a instituição não precisou mais investir em ferramentas de mercado. Isso é um grande benefício. E o outro grande benefício é a expansão da capacidade técnica dos órgãos especializados para a promotoria de justiça. Então a gente está levando para o promotor
um ferramental que dá condição a ele, né, de fazer sua investigação sem precisar demandar esses órgãos de apoio. O sucesso da iniciativa se reflete nas premiações recebidas ao longo do ano de 2024 e ainda na formalização de acordos de cooperação técnica com outros ministérios públicos que optaram por usar o Custódia Tech. E o resultado disso foram vários ACTs que foram firmados com outros MPs, né, para a utilização do Custódia Tech. Então nós temos acordo de cooperação técnica com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que já está usando o Custódia Tech, né? Nós temos com o Ministério Público da Bahia, Ministério Público da Paraíba, de Sergipe, de Minas Gerais, né? E outros MPs que demonstraram interesse de utilizar a ferramenta. E olha que eles conhecem as ferramentas de mercado e quando fizeram a análise dessas duas possibilidades, acabaram optando pelo Custódia Tech, porque viram que é uma ferramenta que realmente atende às necessidades institucionais.